Olá, boa noite. Enfim, o Campeonato Brasileiro de 2020 será uma rodada completa, com 10 jogos, o que não aconteceu ainda nas 6 anteriores. Essa sétima, todos os times entram em campo. Aqueles que... Tem alguns com jogos a menos ainda, vão pagar um pouco mais na frente, nas próximas semanas aí. Alguns que não jogaram no último fim de semana por causa de decisões estaduais. E vamos ter o pega pra capar começando aí. 7º jogo, aquela nota de corte. Muito jogador troca de time, sai de um time e vai para o outro. Aconteceu agora, o jogador saindo do Botafogo e indo para o Fluminense. Tem jogadores se desligando de uns clubes e indo para outros. Muitos técnicos demitidos, 5 técnicos nas 6 rodadas anteriores. A última semana foi pródiga em demissões. Alguns estão com interino no comando. Então parece que... E times que se acham um supra-sumo do futebol. Times que a gente sabe que não vão brigar por nada mais forte, que não vão brigar por título, não vão brigar talvez nem por Libertadores, e ficam demitindo o técnico após resultados contra equipes mais qualificadas. Então, enfim, essa vaidade dos cartolas, esse negócio de julgar para a galera, de tentar ganhar no grito, mostrar que está atento, nem sempre resulta em nada positivo. Pelo contrário, a maioria dos casos não dão em nada. E outra coisa, o VAR também deixa em xeque essa rodada. A última rodada foi pródiga em VARs demoradíssimos, que consumiram paciência e tempo das pessoas. E começam a enxergar teorias de conspiração nisso. Não é por aí. Não há interesse deliberado em prejudicar ou favorecer esse time ou outro, ainda que uns tenham sido mais favorecidos pelo VAR em lances bem marcados. Vamos ver depois. O Flamengo e o Inter estão nessa situação aí, mas em rodadas anteriores outros times também estiveram. Vamos à rodada, vamos ver o que nos reserva. Ela se abre às 19h15 de quarta-feira, com um clássico estadual interessante, Ceará e Fortaleza. O Ceará, recém-campeão da Copa do Nordeste, roubou um título que era do adversário, o rival, o ano passado. Mas o Fortaleza vive o melhor momento na tabela agora. Vem de uma série de vitórias aí, o Wellington Paulista fazendo gols bonitos. O Rogério parece estar encontrando a forma do time jogar. O time deu uma subida, o Ceará em 11º, Fortaleza em 7º. A situação está um pouquinho melhor para o Fortaleza. No mesmo horário, o Goiás, que demitiu o técnico, ainda está com o interino, 18º, recebe o Corinthians 16º. Dois times aí que estão sob suspeita de sua torcida, não conseguem desenvolver, não conseguem melhorar. Principalmente o Corinthians, que é uma decepção. O Corinthians centenário, que completa, nesse dia que eu estou falando, 110 anos. Meus parabéns aos corintianos aí pela essa história gloriosa do seu time. O Corinthians agora com Number Right, né? Vai ser Química, Neoquímica. Já estão falando de Campinel, de Quimicão. É Neoquímica agora. O novo Number Right vai dar 300 milhões ao Corinthians aí, né? Dividido em 10 anos aí. Mas precisando se justificar em campo. Está se ajeitando um pouquinho fora, melhora um pouco, respira fora, mas precisa se justificar em campo. No mesmo horário, o Fluminense, campanha surpreendente, subindo na tabela, ou daí Real Machando uma forma ali, não escalando aqueles veteranos todos, deixando alguns do banco para entrar no segundo tempo, como aconteceu com o Fred outro dia. Só o Nenê e o Egídio têm jogado, o restante é um time mais jovem e tem dado conta do recado nisso. Essa fórmula tem dado certo. O Fluminense está em 4º lugar. Vai pegar o Atlético Goianiense, que é o lanterna, que largou bem, ganhou 2 partidas de início, ganhou do Flamengo de 3-0, de repente parou no meio do caminho. 20º, Wagner Mancini ali já está a perigo. Esse jogo, o favoritismo absoluto do Fluminense do Maracanã. Às 20h30, o Botafogo, que largou bem, teve invicto até determinada altura, mas de repente perde 2 jogos aí, em 15º contra o Coritiba, que é o 14º. Esses duelos são diretos aí, a pontuação está muito igual ali. O Coritiba respirou com a estreia do Jorginho ali, ganhou do Sport no último fim de semana. Então o Coritiba vai visitar o Botafogo no Newton Santos. Vamos ver que esse jogo aí é um jogo... Tudo pode acontecer, os times estão lá embaixo na tabela. Às 20h30 também, 2 times com interinos, que demitiram o técnico na última rodada. O Atlético Paranaense está em 13º contra o Bragantino em 17º. 2 times que estão decepcionando. O Atlético largou bem, liderou as 2 primeiras rodadas, depois empacotou 4 derrotas consecutivas, aí, uma delas de Copa do Brasil. E o Bragantino também, que largou com fumaça, com furor da melhor campanha do Paulista, demitiu o técnico também, está com interino. Os 2 também são times que deram a impressão de que iriam fazer mais coisas e não estão fazendo. A gente já não sabe se farão. No mesmo horário ainda, um bom jogo na rodada. Bahia, 8º, Flamengo, 9º. Isso é uma briga direta. A pontuação é igual, eles estão com 8 pontos os dois.
aí vale a posição direta aí, o Bahia largou bem também, andou ficando nas últimas rodadas, e o Flamengo respirou, ganhou do Santos, naquele jogo do VAR lá, que todo mundo condenou. Começa a achar um jeito do Domenech Torrente de escalar o time ainda, tirando um ou outro, muita crítica, não é um time tão ofensivo quanto na época do Jorge Jesus, tão envolvente, tão intenso, mas é um time que começa a criar chances de gol. O Gabigol começa aos poucos a voltar à boa velha forma, que o transformou em artilheiro dos 2 últimos brasileiros. Falta o Bruno Henrique seguir essa toada aí. O Bruno Henrique ainda está devendo. É um time com alguns desfalques. Diego Alves não joga, o goleiro está machucado. Então, Flamengo e Bahia, o jogo na Bahia, um jogo também briga direta ali. 21h30, Palmeiras em sexto. É um time que empata demais. É um time que tem os jogadores, mas não tem a pegada, não tem aquele conjunto. É um time que falta ainda qualificação como equipe. O Luxemburgo ainda não conseguiu dar um jeito como equipe. Transformar esse elenco num time sólido e confiável. Pega o Inter, que é o mais confiável desse início brasileiro aí. É o líder, não por acaso. Palmeiras sexto, Inter primeiro. Com um time sólido, sofre pouco gol, corre pouco risco. Os volantes que vão e voltam, que preenchem bem o campo ali. Então é um time muito compacto. Tem jogado bem. Tem o Thiago Galhardo quebrado o galho de centroavante muito bem. O Abel Uruguai foi contratado, não sei se ainda estreia. Mas é um time que tem se encontrado. O Eduardo Cudê deu uma forma desse time jogar sólida. Pode não ser muito bonita, mas é uma forma sólida, confiável. O Inter tem sido a sensação em termos de pontuação nesse início brasileiro. No mesmo horário, ainda fechando a noite de quarta, Santos, que é o 10º, largou bem com o Cuca ali, mas vem de 2 derrotas. Contra o Vasco, que é terceiro, que estava invicto até semana passada, perdeu o jogo aí, perdeu para o Fluminense, perdeu a invencibilidade. É um time que faz uma campanha surpreendente. É um jogo interessante de se ver. O Vasco é um time forte também, tem um contra-ataque muito feroz, muito envolvente, assim como o Santos. São 2 times que gostam de contra-atacar em velocidade. Rodada completa na quinta, falaremos mais a respeito disso. Grêmio Sport, o Grêmio recém-campeão gaúcho, volta ao campeonato. Espera-se que o Grêmio justifique toda aquela expectativa que gera a cada brasileiro de levar a sério o brasileiro, não deixar em terceiro plano, como o Renato gosta de fazer em relação à Copa do Brasil e Libertadores. Que eles caem no time, que lute pelo título, ainda mais que o Inter está lá na frente. O Grêmio tem 12º, com um jogo a menos. Pega o Sport, que é o 19º. O Sport também demitiu o técnico, está com o Jair Ventura, que estreou perdendo no Curitiba, um gol nos acréscimos no fim de semana. É um jogo para o Grêmio situar no campeonato aí. E no mesmo horário, às 20 horas, esse jogo é 19h30, 19 horas, 20 horas, Atlético e São Paulo, que já foi final de brasileiro esse time. O Atlético é o time sobre quem recai a maior expectativa, porque ele foi campeão mineiro, justificou seu favoritismo nas alterosas, e agora entra com o brasileiro de cabeça, corpo e membros. Ele só tem o brasileiro por disputar. Ao contrário da reconcorrência, que vai disputar Copa do Brasil e Libertadores, ou Libertadores, o Atlético só tem o brasileiro. Elenco qualificado, homogêneo, em crescimento, bem dirigido pelo São Paulo, ofensivo, instigante, um time que joga para cima, tanto fora quanto dentro de casa, do jeito que a torcida gosta e cobra. Muito importante essa participação do Atlético, e vamos ficar de olho, porque é um time que só tem o brasileiro, não tem nada a perder. É um time que tem muito a crescer aí nesse brasileiro aí. Está em 5º lugar, com um jogo a menos, e pega o São Paulo, que é o 2º. Vem de 3 vitórias consecutivas, uma boa participação. Agora o Fernando Diniz, como é que você encontrar um time, uma forma de jogar, voltando o Daniel Alves, voltando alguns titulares, o Reinaldo, que não jogou a última. É um time que tende a ganhar confiança. O São Paulo precisa de confiança, antes de tudo, e está aí um desafio muito forte, que é aguentar a pressão desse galo do São Paulo no Mineirão. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.